Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos ao nosso primeiro evento da jornada, primeira edição da Jornada Digital de 2026, que a gente realiza aqui na ANAP em parceria com a ZG Soluções, né? Vocês viram um pouco do material que eles apresentaram. O tema, o foco da nossa discussão é eficiência operacional, né? Nesse dia, a gente montou o tema específico como cultura organizacional voltada à segurança e eficiência, papel da governança clínica e do engajamento multiprofissional. Com esse pacote aqui, a gente vai tratar de pelo menos 3 tópicos que são críticos estratégicos para as nossas organizações e que andam juntos, né? Questão de cultura organizacional e cultura de segurança, o tema de gestão clínica e gestão médica e governança clínica, e o tema eficiência operacional, né? Acho que aqui há uma oportunidade muito legal da gente conectar esses 3 tópicos dentro do que está proposto sobre eficiência operacional. Eu vou chamar, depois desse breve comentário, o vídeo de 25 anos da ANAP, antes da gente iniciar a apresentação e os debatedores. Muito legal, é impressionante, resgatando um pouco uma das coisas que o tempo vai oferecendo para a gente, né, a oportunidade de acompanhar o crescimento de algumas organizações e o quanto elas evoluem ao longo do tempo. E a ANAP é uma dessas, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar, especialmente olhando os tópicos que dizem respeito à organização de corpo clínico, gestão médica, organização médica desde 2001. Então, acompanhando essa história, vendo esse vídeo, dá para enxergar o quanto a ANAP ocupou um papel relevante como uma associação representativa dos hospitais privados e grande espaço de debate sobre melhoria das condições de saúde do Brasil. Fico muito feliz de acompanhar um pouquinho dessa história e poder participar dessa atividade aqui hoje com vocês. Então, vamos a ela. Eu vou apresentar rapidamente os nossos 3 debatedores. O primeiro deles é o Felipe Cabral, ele é gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Na sequência, nós vamos ter a doutora Camila Sardenberg, né, que é diretora técnica de saúde e assistência da Rede Santa Catarina, cuja sede é em São Paulo, né, mas é uma rede de abrangência nacional. E o Vitor Ferreira, que é o CIO do Sabará Hospital Infantil. Aqui no nosso modelo, a gente vai ter aqui em torno de 10 a 15 minutos para uma conversa, uma apresentação inicial, uma forma com que essas 3 organizações trazem esse tema. É importante, e a gente sugere que à medida que as apresentações sejam sendo feitas, se vocês tiverem dúvidas ou questionar, vocês já lancem aqui, né, no nosso chat, para a gente receber e tornar esse espaço, esse momento mais interativo e voltado para vocês, para que vocês tirem as suas dúvidas. Então, de novo, agradecendo a presença de todos, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, né, e parabenizando aqui a ANAP pelos seus 25 anos, eu dou início à apresentação com o Felipe. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Zimmer, aí pela apresentação. Dou um alô aí para os meus parceiros também, Camila e Vitor, estão participando comigo. Então, é um tema muito interessante quando a gente fala sobre segurança, eficiência, cultura organizacional, né, que muitas vezes a gente pensa, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né, Zimmer, a gente pensa que tem uma dicotomia aí entre segurança e eficiência, né? Quanto mais rígido, menos eficiente
a gente é. Será que é assim mesmo? Mas, na verdade, a gente tende um pouco ao contrário aqui na gestão de evento, né? Quanto mais a gente tem uma dicotomia, na verdade, entre a insegurança e a eficiência. Então, para passar de uma insegurança para uma segurança, a gente precisa transitar no meio de uma cultura organizacional importante e de uma governança importante. Porque a insegurança, ela sim gera custo. Ela gera um custo de retrabalho assistencial, pode gerar uma judicialização, por exemplo. Temos permanência prolongada, então, quanto menos protocolos a gente tem, mais o paciente fica dentro da nossa instituição e mais a gente consome recursos para aquele paciente, sem contar a perda de reputação, que é uma coisa que às vezes a gente não coloca na conta, na balança aí, mas é super importante. Então, para a gente passar dessa fase de insegurança para uma fase de eficiência, de segurança. Felipe, você está ouvindo a gente? Felipe? Vocês estão me ouvindo? Faltou luz aqui onde é que eu estou. Zimmer, alô? Você está ouvindo a gente? Zimmer, passa para o próximo, acho que faltou luz aqui, eu estou completamente apagado aqui. Tá bom, então. Sujeito às dificuldades técnicas, o Felipe volta daqui a pouco. Eu vou passar a palavra, então, para Camila Sardenberg. Por favor, Camila. Esperamos que não tenham dificuldades técnicas com você também, Camila. Espero também. Estão me ouvindo bem? Muito bom, muito bom. Muito bom ver esse vídeo Obrigado. da ANAP, né? Conheci o Zimmer na ANAP, né? A gente trabalhava em instituições Verdade. diferentes, depois trabalhamos Isso. juntos. Muito legal Uhum. mesmo, fiz grandes amigos Bacana. ali na ANAP. Mas vamos lá. Eu queria, dentro ali da tua proposta, Paulo, explorar um pouco a relação entre governança clínica e cultura organizacional, porque eu acho que quando essas duas frentes estão alinhadas e elas são muito interdependentes, o resultado é eficiência operacional e excelência operacional, né, se a gente for além. Então, se a gente voltar um pouco no conceito, né, por que a gente precisa de governança clínica? Para que ela serve hoje dentro das nossas instituições, né? Ela serve essencialmente para garantir um cuidado de qualidade, ou seja, que ele seja seguro, que ele seja eficaz, né, baseado em evidência, que ele seja eficiente, que ele seja oportuno, centrado nas pessoas, equitativo, e que ele seja monitorado de forma sistemática, né? O que a governança clínica nos diz? Que os indicadores de assistência, de qualidade, eles são tão importantes quanto os indicadores financeiros e operacionais de um hospital. Isso é fundamental. E como é que a gente faz isso, né? A gente tem protocolo, a gente tem indicador, gestão de risco, fazemos pesquisa de cultura de segurança, análise de eventos, educação médica, multiprofissional permanente, ritos, né? Seguimos isso, colocamos esses indicadores nos nossos planejamentos estratégicos, nas nossas metas de remuneração variável, enfim. A governança dá essa estrutura, né? Esse arcabouço para um cuidado de qualidade, seguro, efetivo, né? Acontece que, se a gente não tem uma cultura que sustente isso, disso nada adianta, né? Então, veja, se eu tenho um belo protocolo, mas se a minha organização tolera que um médico de alta produtividade não siga o protocolo, a governança vai por água abaixo, né? Se eu tenho um ótimo sistema de notificação de eventos, mas a cultura é punitiva, da mesma maneira, né? Ela não funciona. Portanto, a governança, ela define o que a gente acredita que deve acontecer, mas a cultura, ela diz, de fato, o que acontece no fim do dia. E eu acho que isso é muito importante, porque é isso que vai sustentar toda a transformação nas organizações, né? E isso se amplifica muito mais hoje em dia, né? E eu acho que a gente vai falar isso hoje no cenário atual, com a saúde digital, né? Com a transformação digital, com a inteligência artificial, ou seja, essa governança ela se amplia, ela vai para a governança de dados, governança de IA,
como é que eu estou olhando os meus algoritmos, né? Como é que eu coloco é uma IA explicável, a parte ética, né? Então, toda essa sustentação, ela se torna muito mais importante. E falando um pouco aqui, como você pediu, um pouco da nossa experiência, eu acho que dentro da Rede Santa Catarina, a gente teve uma experiência muito, muito positiva na construção de uma cultura de transparência e aprendizado, né? Como você falou, a Rede Santa Catarina ela tem uma abrangência nacional. A gente está hoje em 7 estados, nós somos uma organização filantrópica, e a gente está não só na saúde, mas também na educação e na assistência social. Então, hoje nós temos 10 hospitais, mas nós temos escolas, temos creches, e temos uma instituição de longa permanência. E dentro da saúde, né, dentre nossos 10 hospitais, eles estão espalhados no país e eles são muito diferentes e estão em contextos bastante diferentes. Então, tem um hospital na Avenida Paulista, que é o Hospital Santa Catarina, que está entre os 10 hospitais do Brasil, né, saiu o ranking esses dias, ontem, e a gente tem um hospital no interior do Rio de Janeiro, numa cidade onde tem uma saúde básica muito ruim. Né? Então, como é que dentro da saúde eu vou implementar uma governança para todos esses hospitais, uma governança clínica que funcione, né, uma estrutura de governança clínica que funcione para todos os hospitais. Então, embora os hospitais tivessem os seus sistemas locais, a parte corporativa ela começou há cerca de 13, 14 anos dentro da rede. E a gente começou usando uma tecnologia do IHI, né, que vocês conhecem bem, do Institute for Healthcare Improvement, que é da colaborativa, né, que é muito usada no PROAD, né, dentro dos hospitais aí que assistem. Então, a gente começou isso há 10 anos, olhando para a infecção relacionada à assistência à saúde em todos os hospitais da nossa rede. Isso foi muito importante, né, porque os hospitais tiveram que exercitar a transparência, né? Muitos hospitais foram muito resistentes, né, a dizer os seus índices, mesmo dentro da mesma rede. Então, e o aprendizado, né, da tecnologia, ele é muito poderoso, né? Todos ensinam, todos aprendem, a gente senta junto, a gente aprende a fazer melhoria, a gente aprende a medir, aprende ciência da melhoria, linha, ou seja, a gente aprende as ferramentas, né, de melhoria, e a gente traz resultado, né? Então, foi muito positivo, porque nós conseguimos mostrar, por exemplo, que com a redução das infecções relacionadas à assistência, o número de leitos que a gente, né, deixou de ter que construir dentro da UTI para a gente poder tratar aqueles mesmos pacientes, né? Então, eu acho que essa foi uma experiência muito grande e ela moldou, de certa maneira, a cultura. Então, esse é um ponto que eu acho que é legal também, que é de falar assim, será que uma governança clínica bem gerenciada, implementada e com resultados é capaz de moldar a cultura? E eu acho que é. Claro, a gente já tinha um solo muito fértil dentro da rede, né? Embora a gente tenha essa governança há pouco tempo, a cultura já está lá há um tempão, né? Então, isso foi muito fácil de implementar. Veja, né? Há quase 10 anos atrás, trazer uma organização americana para uma rede católica, né? Então, foi uma coisa bastante ousada, né? Mas foi uma coisa que deu muito frutos e que a gente colhe os frutos até hoje no fomento, né? E nessa cultura que a gente tem hoje de bastante transparência e aprendizado, né? Então, a gente continua com as colaborativas, nós fazemos elas agora na pandemia de maneira virtual, né? Então, fizemos uma de maternidade segura, medicação, e agora, atualmente, fazemos uma por lesão por pressão, mostrando o quão ganho, né, tem um cuidado efetivo dentro da produtividade, da eficiência, enfim, todos os nossos indicadores, né, de equilíbrio são relacionados à eficiência operacional. Então, rapidamente, Paulo, não sei se a ideia é passar, né, rapidamente ali por esses temas que eu acho importantes para a gente pontuar depois ali.
Bacana, era isso mesmo, Camila, super obrigado, né? Legal te ouvir, entender um pouquinho a trajetória da Rede Santa Catarina e as questões que vocês estão discutindo. E nós vamos tentar voltar com o Felipe, que teve um problema técnico, esperemos que esteja solucionado. Felipe, a palavra é sua para você continuar a sua abordagem inicial. Obrigado, Zimmer. Desculpa aí, pessoal. Faltou luz aqui. A Camila também já me ajudou bastante aí, então vai abreviar bastante minha fala para a gente poder depois bater um papo e discutir. A Camila falou bastante de cultura, né? A importância da cultura. Aí eu vou focar um pouquinho na cultura que gera resultado, depois eu vou para uma parte é, de uma outra segurança, que a Camila também falou en passant, que a gente se complementa, né? Então, a gente trabalha aqui com a cultura para gerar resultado, né? Primeiro, ela tem que ser uma cultura justa, porque ela vai ter que distinguir, né? Se for erro humano, foi negligência. É importante a gente ter a segurança psicológica de poder reportar os erros, o que faz com que a gente tenha um ambiente seguro, né? Então, a gente tem uma segurança, a gente trabalha aqui bastante tentando trabalhar bastante com uma segurança psicológica, né? Para que os funcionários, os colaboradores, eles reportem as falhas, para entender que as falhas, na verdade, elas estão gerando melhorias de processo, uma melhoria contínua, né? Então, essa cultura ela tem que distinguir esse erro de foi falha humana ou foi negligência, por exemplo, né? Trabalhar bastante a transparência de dados, né? Os indicadores compartilhados entre as áreas faz com que você crie esse senso de responsabilidade, não só os indicadores, como metas compartilhadas entre as áreas, também faz com que você crie esse senso de responsabilidade, né? Você tem uma responsabilização equilibrada do erro, né? Nem uma tolerância zero, nem impunidade, então essa responsabilidade aí, ela tem que ser proporcional ao tipo de erro. E talvez o que eu acho mais importante, a última, é a liderança exemplar. A gente vem trabalhando muito aqui na cultura da liderança para entender que essa cultura, na verdade, ela é top-down, não adianta. O líder ele tem que fazer aquilo que ele está dizendo, isso é muito importante, senão você perde a sua confiabilidade. E o líder tem que saber o que o funcionário da ponta faz, para ele poder auxiliar, para ele poder entender até o erro e ajudar a mudar o processo. Então, o líder está presente lá dentro. Isso é uma eu brinco muito com o Vitor, aqui a gente não está no ambiente que a gente está frequentemente brincando, mas eu brinco muito com ele, mas uma das coisas que eu aprendi com ele foi isso, né? Foi que o líder sair lá na ponta e ver o que está acontecendo. O Vitor, quando entrou na TI aqui do hospital atrás, ele disse, não, a TI tem que estar lá dentro da área, da área de negócio, para entender o que está acontecendo, para poder ajudar. Então, acho que isso é super importante. E eu vou puxar um pouco, porque a Camila falou bastante de segurança, vou puxar um pouco para a segurança de dados aqui, que eu venho falando que segurança do paciente e segurança de dados, elas conversam hoje em dia. Não tem como você fazer uma segurança do paciente se você não está preocupado com a segurança de dados. Veja bem, um conjunto de dados gera informação, um conjunto de informação gera conhecimento, um conjunto de conhecimento gera inteligência. Toda a inteligência da sua instituição, ela está na base que são de dados. Se você não tiver uma segurança de dados forte, implementada, você não consegue gerar uma segurança do paciente por vários motivos. Primeiro, por um motivo óbvio, né? Uma geração de um problema de vazamento de dados com o paciente. Outro motivo é o motivo de você fazer um tratamento errado. Se esses dados estiverem imputados no lugar errado, ou se esses dados estiverem imputados de uma forma errada, você vai fazer uma análise desses dados, você vai gerar informações erradas, né? Insights errados. A própria inteligência artificial, de novo, conjunto de dados gera informação, conjunto de informação gera conhecimento, conjunto de conhecimento gera inteligência. Só tem inteligência artificial se os dados estiverem adequadamente dispostos, porque senão os insights vão estar errados e aquele paciente não vai ser adequadamente tratado. Então, sempre olhar, quando a gente fala em segurança, sempre olhar para a governança clínica, para a governança de dados e nunca esquecer da cultura, reforçando o que a Camila falou. Se a gente só tiver protocolos e não tiver... Será que o conjunto de protocolos pode melhorar a cultura? Pode, mas se ele não melhorar, também não adianta nada. Então, você tem que trabalhar forte na cultura da sua instituição para que isso gere
respostas adequadas. Então, por exemplo, agora a gente está falando bastante de IA, né? E a gente tem aí diversas inteligências artificiais aqui no contexto de utilização no dia a dia. Então, o que a gente fez aqui no hospital, por exemplo? A gente criou um comitê de inteligência artificial e criou um núcleo médico de inteligência artificial também. Então, esse núcleo médico, ele pensa no que a gente quer de inteligência artificial na instituição, quais são os caminhos que a gente vai seguir, quais são as áreas de negócio mais adequadas para a gente seguir na inteligência artificial e como é que vai ser a utilização dessa inteligência. Quais são os guarda-reios que eu vou ter? O que eu posso colocar lá dentro, o que eu não posso, qual inteligência eu vou usar, quais são os dados que eu vou entregar para aquela inteligência artificial. Né? E, por outro lado, a gente está pensando nas IAs de mercado e entendendo que os nossos colaboradores, os nossos quase 5.000 colaboradores, eles estão usando a inteligência artificial no seu dia a dia, né? Mas quais são as que não são institucionais? Quais são as shadow AIs que a gente fala, né? O conceito de shadow AI. Qual é aquela inteligência artificial oculta que você não está vendo, que está sendo usada na sua instituição e que pode acarretar uma insegurança, por exemplo, um vazamento de dados, ou, por exemplo, uma resposta inadequada que aquele médico vai usar e você não sabe de onde veio, aquela IA não é transparente. Então, hoje a gente tem que ter um cuidado redobrado, montando comitês e fazendo essas avaliações, tanto éticas quanto de segurança, do uso dessas inteligências artificiais. E depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito, não quero me aprofundar no tema, mas aí tem protocolos de você seguir, né? Você entender aonde você está usando esse IA, se esse dado é um dado sensível, se esse dado não é um dado sensível, o que você pode ou não colocar lá, e qual inteligência artificial você pode ou não usar dentro da sua instituição. O que você vai fazer se, por exemplo, tiver um vazamento de dados ou se tiver um erro? Como é que o humano vai entrar no loop dessa inteligência, o conceito de human in the loop, né? Então, aonde esse humano, você tem que definir isso. Aonde o humano vai entrar no loop dessa inteligência artificial para lhe garantir uma resposta adequada. Vou dar um exemplo, eu estava passando uma banca de mestrado profissional do meu amigo Guilherme, que inclusive ele foi presidente do HL7, Brasil, sobre interoperabilidade. Ele estava comentando que ele usou a inteligência artificial para fazer a organização dos dados. Não vou entrar profundamente no técnico, mas para fazer a organização dos dados em pacientes com câncer de pulmão, câncer de mama, perdão, câncer de mama. E ele viu que a acurácia foi de 85%. Mas o que significa uma acurácia de 85% na prática médica? Significa que um paciente, quando ele foi transformar esses dados, ele, por exemplo, pode ter colocado que ele fazia uso de uma medicação que ele não usava, ou que o estadiamento do tumor dele era X, mas na verdade era Y, ou que ele tinha doença que ele não tinha. Como é que você vai usar esses dados para interoperar com alguém com uma acurácia de 85%? Não pode, né? É gravíssimo para a parte médica, né? Para a sua governança clínica, né? Então, você não pode fazer isso. Então, onde é que o humano vai entrar aí para garantir que isso seja 100%? Que os dados que foram foram resgatados dentro do teu prontuário, foram colocados no data lake, através de inteligência artificial, de uma maneira segura e estruturada, mas que esses dados são completamente corretos, né? Então, aqui você tem que ter uma importância muito grande do resultado da inteligência artificial. Diferente se você tiver, por exemplo, uma inteligência artificial no ciclo da receita, que você vai colocar ela para avaliar, por exemplo, glosas, e que você tinha um histórico aí de 150 e 200 mil mês, estou chutando, de glosas, e ela reduziu para 50. Então, assim, por mais que ela não tenha sido 100% perfeita, ela deixou um resultado de 150 mil para você. Então, está tudo certo, né? Então, assim, você tem que olhar nesse teu protocolo, nessa tua instituição de trabalho da inteligência artificial, você tem que olhar isso, né? Aonde que ela está entrando, quais são os dados que ela está analisando e o quanto de resultado de acurácia você espera dela e o quanto de falha você permite que ela tenha. Então, acho que isso a gente pode depois discutir mais, mas o que eu quero deixar aqui é que a gente não adianta, né? Você, para passar de um ambiente de insegurança para um ambiente de segurança, você tem que passar por uma revisão da sua cultura, por uma revisão da sua governança clínica e por uma revisão na sua governança de dados. Senão, essa transição ela não vai existir. Bacana, Felipe, obrigado. Que bom que você conseguiu passar a sua mensagem sem os problemas técnicos, né?
O Felipe já introduziu um ingrediente adicional, uma picância nessa discussão, que é a tecnologia, especialmente inteligência artificial, né? É impossível fazer qualquer conversa hoje sobre qualquer segmento da sociedade sem a gente falar em inteligência artificial, né? A força tectônica transformadora das nossas vidas, e nós vamos chegar nela, né? Mas antes eu queria ouvir um pouco a questão de cultura, segurança, gestão clínica e eficácia, eficiência do ponto de vista do Vitor. Por favor, Vitor, fique à vontade. Bom dia, doutor Zimmer, doutora Camila, doutor Felipe. Prazer estar aqui com vocês. E, antes de mais nada, obrigado, ANAP, pelo convite. Parabéns pelos 25 anos aí de transformações muito relevantes para a saúde brasileira. Eu estava escutando aqui, né, a fala inicial do Dr. Zimmer, depois da doutora Camila e agora do Dr. Felipe, e o fato é que esses 3 eixos que foram apresentados aqui, né, cultura institucional, cultura de segurança, gestão clínica e governança clínica e eficiência operacional, são demandas comuns a qualquer instituição de saúde hoje, são dramas, na verdade, que a gente tem que enfrentar. E eu gostei muito dessa abordagem agora do Felipe, aliás, até dizer para o Felipe que esse apagão é o que acontece quando a gente não paga a conta de luz, tá, doutor Felipe? Mas eu gostei da abordagem do doutor Felipe, trazendo considerações sobre as provocações tecnológicas que são inerentes ao nosso tempo e que realmente, o doutor Zimmer falou em picância, né? Eu diria que mudam tudo, né? Eu costumo fazer uma abordagem, gosto muito de escrever, escrevo diariamente sobre o tema, eu gosto muito da definição de era exponencial, que é esse momento histórico em que a tecnologia para de acelerar de forma linear e começa a se multiplicar. E é o que a gente está vendo hoje, quando a gente considera aí diversos temas que estão em cima da mesa, né? Quando a gente vê a quantidade de sistemas disponíveis, quando a gente vê a necessidade de interoperar, quando a gente vê a inteligência artificial, o volume massivo de dados que a gente está girando, a pressão pela eficiência, né? Ainda mais quando a gente olha na área da saúde, o drama que a gente tem de não ter hoje um cenário de financiamento sustentável das nossas instituições de saúde, com muitas dificuldades, e um ambiente extremamente complexo, né? Quando a gente fala de governança clínica, quando a gente fala de cultura de segurança, a gente está falando de temas que são muito complexos. E como é que a gente instrumentaliza, como é que a gente estabelece ferramentas dentro da instituição para poder ter uma abordagem estruturada para isso, né? Eu entendo, e na experiência que eu tenho aí profissional, sempre na área da saúde, de 2 anos para cá, no Hospital Infantil Sabará, eu estou na cadeira de tecnologia, então eu tenho que ter esse viés de olhar. E aí eu entendo que nós temos sempre, ao tratar o tema, nós temos que tratar 3 tensões, vamos chamar assim, 3 pressões decisórias muito importantes. A gente tem que tomar decisões em relação à velocidade versus segurança, a gente tem que tomar decisões com relação ao nível de autonomia versus o nível de padronização institucional, e a gente também tem que olhar com muita profundidade o perfil de eficiência versus humanização. Porque a gente está falando de pressões que muitas vezes são antagônicas e nos colocam num fiel da balança difícil de tomar decisão. E quando eu falo da era exponencial, eu falo de um ambiente onde talvez, além dessas 3 pressões que eu acabei de citar, nós tenhamos uma 4ª pressão muito forte, que é o empoderamento e a qualificação do nosso cliente. Nós, no setor saúde, nós tivemos momentos históricos aí de longa duração, onde o nosso cliente ele era classificado como alguém que não tinha grande poder de decisão ou grande poder de participação nas decisões que a gente tomava. Era o famoso, o paciente não sabe o que é melhor para ele.
e hoje isso é algo que caiu por terra, né? Hoje o cliente ele tem acesso à informação, hoje o cliente chega para um momento de interação num hospital, num consultório, plenamente informado, muitas vezes já tendo informações sobre um protocolo mais atualizado do que o que está sendo utilizado ainda na instituição. Nós vivemos tempos líquidos, onde as coisas estão girando com muita velocidade, uma dinâmica que sai do controle facilmente. Então, isso traz para a governança institucional uma grande responsabilidade de decidir os instrumentos onde nós estaremos apoiados, as políticas, as decisões, o perfil de liderança, onde nós nos apoiaremos para poder trazer um pouco de racionalidade e de desenvolvimento estruturado para esse cenário caótico que a gente vive e que a cada dia fica um pouco mais veloz. Então, quando a gente olha para essas três coisas, e gostei muito quando o Dr. Zimmer no começo falou que a gente está falando de itens que são interdependentes, porque é o seguinte, gente, quando a gente fala de cultura, e vou começar por aí, né, a cultura, ela é um determinante da segurança, né, você vai ser tão seguro quanto aquilo que você decidir aceitar e tolerar dentro da sua cultura institucional. E o tanto que você é seguro também vai ser um determinante para dizer o quanto você é eficiente no serviço que você apresenta para o seu paciente. A gente está falando de hospital, não dá para fugir dessa discussão. E aí, quando a gente chega nesse ponto de correlação entre os eixos, quando a gente está falando de eficiência, a eficiência ela só vai ser sustentável se ela estiver estruturada através de mecanismos de governança. O Felipe falou bastante de governança de dados. E aí, esse é o ponto que eu gostaria de jogar uma luz, porque eu entendo que talvez essa dinâmica tecnológica acelerada esteja nos conduzindo para uma decisão equivocada de que o problema é tecnologia. E o problema não é tecnologia, o problema é modelo mental, o problema é governança, o problema é como nós vamos conseguir adaptar aquilo que historicamente a gente construiu e que é linear, né, é incremental, como é que a gente vai adaptar todo esse conhecimento, todo esse modo de agir para uma realidade exponencial, onde as coisas agora não estão mais crescendo gradativamente, não é mais um crescimento lento. Agora, e o maior exemplo que a gente tem disso é o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, com inteligência artificial. Alguém sabe dizer qual que é a notícia mais atualizada sobre inteligência artificial? Ninguém consegue, porque todo dia, durante o dia, a gente tem várias atualizações de uma novidade, de mais um ponto relevante de evolução da inteligência artificial. E isso só vai piorar, né? Então, nós, como representantes, como determinantes das estruturas onde o hospital tem que encontrar alguma estabilidade, tem que encontrar um norte, tem que encontrar uma orientação de desenvolvimento, nós temos a responsabilidade de estabelecer essas estruturas, essas políticas, não é? Essas tecnologias, que não adianta, se você tentar colocar a tecnologia mais moderna, daqui a uma semana ela vai estar defasada. Então, o problema não é tecnologia, o problema é o que você faz com ela. Então, e aí puxando acho que eu sou o único que não é médico aqui do nosso grupo de debatedores, puxando a sardinha para o meu lado, a tecnologia, ela representa uma grande ilusão no momento de hoje, a ilusão de que ela pode ser a grande solução. Não é. A tecnologia é o meio e o bom uso da tecnologia é que vai determinar o quanto nós conseguiremos escalar e evoluir em termos de segurança, em termos de governança clínica e em termos de eficiência operacional. Hoje em dia, nós não conseguimos mais tratar desses temas que são conectados se a gente não tiver uma governança tecnológica adequada. E aí, por governança tecnológica, fazendo de novo o direcionamento à fala do Felipe, nós temos que começar a olhar para a nossa estrutura de dados, porque tudo isso, a gente só vai conseguir lidar de forma estruturada se a gente fizer uma gestão orientada a dados. Se a gente tiver os indicadores bem estruturados, se a gente tiver uma visão cognitiva, coletiva, adequada, porque se cada um correr para um lado, a gente vai ter um monte de gente cheio de razão e estagnado no tempo, sem conseguir evoluir, só gerando polêmica.
porque é o cenário dessa era exponencial, dessa era onde a gente tem essa explosão de dados, essa explosão de oportunidades, essa explosão de tecnologias. Então, é necessário respirar fundo, tirar desse cenário absolutamente nervoso, dinâmico e líquido e trazer para uma discussão racional, trazer para uma discussão onde principalmente nós devemos começar a considerar que oportunidades importantes nós não estamos aplicando hoje. E entendo, quando eu olho para esse cenário, que a oportunidade mais importante que a gente tem e mais menosprezada hoje é trabalhar governança de dados na saúde de forma estruturada, coletiva e compartilhada entre as instituições. Isto é capaz de colocar esses 3 eixos que a gente falou, a cultura de segurança, a gestão clínica, governança clínica e a eficiência operacional em patamares diferentes do que a gente executa hoje. Porque o que a gente executa hoje ainda tem pontos cegos que precisam ser eliminados, e a gente só vai conseguir eliminar se a gente tiver uma gestão adequada, se a gente trabalhar o dado na origem. Acho que, basicamente, aqui, eu estou monitorando o tempo, meus 10 minutos iniciais, e aí eu estou à disposição aqui para a gente seguir nessa conversa. Obrigado. Bacana, então, obrigado, Vitor. Acho que completou bem o tema, as 3 apresentações que vocês fizeram. Então, obrigado, Felipe, Vitor e Camila, pela rodada inicial, né? Estão chegando algumas perguntas. Eu sei que a nossa tendência é saltar rápido para o tema de tecnologia, especialmente impacto da inteligência artificial, mas tem algumas perguntas bem interessantes aqui, até certo ponto provocadoras, que eu acho que são legais de trazer para vocês. Então, eu vou dirigir a primeira delas para Camila, mas seria legal ouvi-los também, né? E a pergunta é assim: se um hospital tem protocolos clínicos impecáveis, mas tem uma baixa adesão, baixa utilização, o problema é técnico ou o problema é cultural? Camila, vamos lá. Antes das perguntas fáceis sobre inteligência artificial, vamos às difíceis sobre engajamento do corpo clínico, protocolo, adesão. Isso é técnico ou isso é cultural, Camila? Eu acho que tem que saber que protocolo né? Porque, assim, a gente é muito bom de construir aquele protocolo ótimo dentro da sala de reunião, né? A gente chama aquele cara que é expert ali, o outro que é ali, só que o mundo real é diferente, né? O mundo real tem sábado, domingo, feriado, não tem aquele expert, os processos não são daquele jeito perfeito que a gente imagina. Então, eu acho que é muito importante uma técnica de construção de protocolo onde a gente envolva a ponta, ensine como é que a gente faz melhoria, meça isso tudo ao longo do tempo. Então, o engajamento das pessoas que realmente vão construir, vão fazer o protocolo no dia a dia, vai colher o exame, vai ver se já saiu o resultado no prontuário eletrônico, se aquilo faz sentido, se o médico atende o telefone ou se eu mando um WhatsApp. Essas pessoas precisam estar dentro da construção do protocolo. Então, a gente é muito bom de construir protocolos que são muito difíceis de serem cumpridos. Então, esse é um ponto. E, claro, eu acho que a gente tem que medir e acompanhar o protocolo, porque se eu vejo lá um protocolo, minha adesão ao protocolo está 40% e está tudo bem, a cultura acolhe isso, está tudo, não tem nenhuma consequência, por que eu estou medindo, né? Qual que é a minha meta? Então, eu acho que a gente tem que olhar a adesão ao protocolo numa grande análise. Então, mas, em geral, a gente tem muitos protocolos, a gente tem que olhar o que a gente mede, porque também muitas medições a gente não consegue acompanhar, né? Então, ver o que de fato é importante. Então, eu acho que tem as duas coisas, Paulo. Tá bom, legal. A pergunta... Pode, vai. Eu queria só acrescentar alguma coisa, porque é inevitável, né? A gente vai indo assim, sempre para a parte da IA. Eu não sou especialista né, em saúde digital, falei com o Paulo ontem, estou me qualificando para isso, mas eu tive num congresso de saúde digital, que foi muito interessante, é uma coisa que eu falo muito para a nossa equipe de saúde digital
né? Que é o seguinte, que conecta um pouco com o que o Victor falou no final, né? A tecnologia em si, né? Então, antes da tecnologia, tem duas coisas muito importantes: pessoas e processos. Então, é isso, é cultura. As pessoas sabem porque elas estão utilizando aquilo responde, elas confiam naquela tecnologia. Os processos. Muitas vezes nós vamos ter que mexer nos processos para colocar uma nova tecnologia. Porque se eu coloco uma nova tecnologia num processo velho e ineficiente, eu exponencializo isso, né? Então, sempre pensar nisso. Pessoas, processos e, então, a tecnologia. Senão eu fico com uma organização desorganizada e cara. Eu acho que a mesma coisa vale para os protocolos. Pessoas, processos e, então, protocolo, né? Tá bom, legal. Assim, a pergunta, ela vinha seguida de uma outra que eu acho bem legal, mas como isso se traduz no meu plantão de sexta-feira à noite? Duro, né, Camila? Eu acho Nossa! que o plantão da sexta-feira à noite, final de semana. Então, acho que você puxou um tema legal, né? Que o protocolo tem que fazer sentido para aquela organização, para as características daquela organização, características estruturais, tecnológicas das pessoas. Ele não pode ser uma simples adaptação de um documento de outro hospital ou de qualquer sociedade, né? Então, acho que isso, se não, assim, ele é muito legal na teoria, né? Mas na vida real ele não vai conectar. Acho que tu trouxe um pouco desse tópico aqui, mas o plantão da sexta-feira à noite acrescenta um certo Acrescenta requinte desafio. aqui. Desafios. Protocolo e engajamento, né? De novo, nós estamos falando de organizações de saúde e os médicos são estratégicos, né? Na garantia de resultados. Então, eu não sei se o Vitor ou o Felipe querem acrescentar alguma coisa, porque a pergunta é muito boa. E o meu plantão de sexta-feira à noite, pessoal? Só um comentário rápido aqui. Acho que quando a gente fala em protocolos, são dois momentos, né? O primeiro momento é o momento de construção do protocolo, é aquilo que muito que a Camila falou, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, pessoas, né? Você tem que construir protocolos com lideranças legítimas, né? Para os processos, isso tem que ser de uma equipe multidisciplinar, porque raramente um protocolo ele só de uma equipe. Na grande maioria das vezes, ele protocolo ele transpassa muitas equipes e uma multidisciplinaridade. E o terceiro, então, a tecnologia. Só que eu acho que a tecnologia ela tem que já participar na construção dos protocolos. Então, se você pensar nesse tripé de pessoas, processo, tecnologia, ou seja, lideranças legítimas, multidisciplinaridade e área de tecnologia na construção desse processo, você facilita o plantão de sexta-feira à noite. Porque não é só implantar o protocolo, é saber como é que aquela pessoa que está lá no plantão na sexta-feira à noite ela vai ter acesso àquele protocolo de uma maneira agilizada para que ela possa resolver o problema dela sem que ela precise gastar um tempo maior ainda do que ela já fazia. Porque muitas vezes, quando a gente implanta vários protocolos, você acaba criando cargas maiores na ponta, né? Então, ela é responsável por fazer muito mais coisas do que ela já fazia antes, ela não vai aderir por causa disso, né? Então, pensar nisso já no início, eu acho que, principalmente nesse mundo que a gente está agora, né, de ágil, que tudo está mudando o tempo todo, a tecnologia já entrar nas construções de protocolos é muito importante, porque ela já conecta com o RP que você usa, ela já conecta com os dados que você está. Tá bom, mas como é que eu posso trazer isso já mais para cá com os dados que a gente tem e que seja mastigado mais para os médicos, né? E aí, não é só implantar o protocolo, é monitorar. Então, muitas vezes ele não é utilizado porque também ele não é monitorado, porque não é cobrado, você não faz auditoria. Então, sim, você tem que monitorar, você tem que fazer auditorias, você tem que fazer educação continuada, não adianta você colocar o protocolo no sistema de protocolos e ninguém saber que ele existe, né? Esse protocolo ele vai ter que ser, as pessoas vão ter que ser educadas nesse protocolo e incentiva desfecho, né? A gente é muito movido, o ser humano é movido a incentivos, né? Então, o que vai fazer com que aquela pessoa que está ali, ela use aquele protocolo, mesmo sendo educada? Será que ela tem algum incentivo? Será que faz sentido ela ter algum incentivo para ela usar aquele protocolo? Então, acho que a importância disso. Então, no plantão de sexta-noite, por exemplo, tentar dar um exemplo aqui. Na nossa emergência, a gente tem
A gente tem aqui uma taxa de ocupação no hospital em torno de 90%, 95%, quase que diariamente, né? O que é quase não... Você não consegue sobreviver com isso, porque não dá tempo nem de você fazer o leito. Então, você tem ali uma série de pessoas na emergência aguardando ser atendidas e pessoas que foram atendidas aguardando exame laboratorial. A gente criou um protocolo que os pacientes verdes ou azuis que estivessem aguardando exames, esses pacientes saem do hospital, agendam uma consulta na telemedicina, a gente agenda, por exemplo, uma consulta na telemedicina, e eles esperam esse exame em casa. Então, daqui a 3 horas, quando esse exame estiver pronto, ou daqui a 2 horas, quando o exame estiver pronto, ele vai fazer uma consulta de telemedicina para que a gente possa... Aí sim, a telemedicina ela vai dar o desfecho para esse paciente. Você precisa tomar um antibiótico X, fazer isso aqui de medicamento. Então, isso ajuda no plantão de sexta-feira à noite, porque tira aquela quantidade de paciente que aquele médico teria que revisar, por exemplo, e passa essa responsabilidade para a saúde digital. E ajuda o paciente, que esse cara, ninguém quer ficar 3 horas esperando o resultado do exame, prefere ficar em casa, né? Ah, mas e se esse paciente, por exemplo, o potássio dele vier 6? 6 é alto, tá? Para quem não é. O potássio dele vier 6, beleza, temos um problema. A telemedicina vai entrar em contato com esse paciente vai retornar para o hospital, mas ele sabe disso antes, quando ele vai sair. E é claro que se tiver um risco desse paciente ter 6, ele não vai entrar no nosso protocolo, mas às vezes acontece, né? Então, a gente tem toda uma estrutura preparada para que esse paciente também volte num fluxo diferente do que aquele fluxo se ele nunca tivesse ido para a emergência. Então, o médico da tele entra em contato com o médico da emergência, o fluxo administrativo já está estabelecido e esse paciente volta por um fluxo completamente diferente, é atendido na emergência e o problema dele é resolvido de maneira imediata, né? É internado, enfim, as coisas são agilizadas, né? Então, é um tipo de protocolo que você cria, que você alinha com todas as partes e que depois você ajuda quem está lá também. Você não deu mais uma carga de trabalho para ele, cara. Pelo contrário, você ajuda. Mas está errado? Dá errado. Ontem mesmo, estava num grupo aqui, o paciente foi agendado, a gente pede sempre para agendar 3 horas depois, justamente para dar tempo dos exames ficarem prontos, para todo mundo saber. O paciente das 10 foi agendado para as 11, o médico não viu, porque ele faz esse ajuste 2, 3 horas, então ele não viu, ele perdeu, o paciente ficou esperando no link e não tinha médico atendido. Refaz esse processo, monitora, vê que tem um erro, chama todo mundo de novo, refaz esse processo. Por que deu erro? Porque a pessoa não sabia, não foi treinada. Então, tudo bem, gente, então vamos colocar aí. Entrou com gente nova, tem que ser treinada nos protocolos. Então, o monitoramento é muito importante também, porque senão isso se perde, né? Entra um novo, entra 2, entra 3, entra 4, acabou, se perdeu. Então, você tem que estar sempre retreinando as pessoas. Eu acho que eu me estendi demais. Passo aí para o Vitão. Tá bom. Não, legal, Felipe. Eu antes da gente assim, mergulhar no mundo de digital e inteligência artificial, vou fazer uma pergunta que chegou aqui, vou direcionar para o Vitor. Eu acho que é uma pergunta bem legal, ela diz respeito, assim, há momentos em que produtividade ou a busca por ganho de produtividade pode pressionar risco assistencial? Sem dúvida. Ou seja, em algum momento, eficiência pode conflitar com segurança? Manda aí, Vitor, por favor. Acho que sem dúvida, Dr. Zimmer. Aliás, essa é uma zona de cuidado, né? O hospital não é uma fábrica de pneu. Então, a busca pela eficiência, ela tem que ter guardrails para que a gente não incorra, na tentativa do acerto, não incorra num risco muito maior, né? Vou dar só um exemplo básico, né, e que é bem contemporâneo nosso, a pressão pelo corte de custos. Se o paciente não estiver no centro desta discussão, nós vamos enxugar os nossos processos e vamos tratar o paciente pior do que nós tratamos hoje. Então, quando a gente fala da transformação digital como uma oportunidade de otimizar a nossa eficiência, é preciso tomar cuidado, principalmente quando a gente fala em substituições, né? Existe toda vez que a gente abre o jornal hoje, tem alguma coisa de quantos empregos estão sendo engolidos, substituídos pela inteligência artificial. Pois bem, na área da saúde, há que se ter o juízo adequado para que a gente não perca a decisão humana, a curadoria humana em cada processo. Isso é fundamental,
A tecnologia, ela nunca deve ser o protagonista do que acontece dentro de um hospital. Ela deve ser a ferramenta, ela deve ser o instrumento. E essa pergunta que chegou, ela talvez esteja no quantitativo mais alto de erros que nós estamos cometendo atualmente. Porque nós ainda utilizamos a tecnologia não como uma ferramenta estratégica, mas como um item de consumo. Então, na grande parte dos mais de 7 mil hospitais brasileiros, quando alguém faz a proposição de algum incremento tecnológico, a primeira pergunta que vem é, mas qual que é o ROI? Quando que esta tecnologia vai se pagar? Eu consigo diminuir o meu time com o uso dessa tecnologia? Percebam que essas são perguntas muito equivocadas, né? Na área da saúde, a pergunta correta deveria ser, mas essa tecnologia me traz qual nível ampliado de segurança? Mas essa tecnologia me traz qual nível ampliado de percepção? Mas essa tecnologia devolve quanto tempo para o médico se dedicar mais ao cuidado humano do paciente? Ou seja, nós, hoje, por padrão, estamos fazendo as perguntas erradas. E sim, muitas vezes a gente vai ter o olhar da eficiência e vai encontrar uma eficiência financeira, mas vai perder aquilo que nos caracteriza. Então, a gente tem que colocar o trem no trilho certo. Quando a gente fala de tecnologia, tem que ser a tecnologia que amplia o cuidado, tem que ser a tecnologia que amplia a visão do médico, tem que ser a tecnologia que nos impede de errar, tem que ser a tecnologia capaz de trazer conforto para o paciente. Não a tecnologia que a gente vai lá na fábrica de pneu e que me faz fazer 15 pneus ao invés de 10 por hora. Essa é uma visão industrial que contamina a saúde hoje e que compromete muitas decisões estratégicas, mesmo nas melhores instituições de saúde que a gente tem. Entendeu? E aí, né, Vitor, que entra, acho que a governança clínica. É nesse ponto que eu acho que é importante introduzir. Porque não adianta você aumentar a produtividade, por exemplo, aumente seu giro de leito, diminui seu tempo de permanência, mas você aumenta o número de reinternações dentro de 30 dias. Perfeito. Né? Então, eu acho que é esse ponto que eu trago para a governança clínica. Perfeito. Não, eu acho que é um integrado, né, doutora Camila? É um compartilhamento de responsabilidade sobre a racionalidade do cenário. O cenário, naturalmente, nos induz para uma decisão errada. Nós temos que parar... Mas só aumentar a produtividade, né? Acho que ela é importante, sim, né? Mas ela tem que ter os guarda-reios, né? Tem que ter essa... Exatamente. Felipe, você quer comentar alguma coisa? Ou vamos para o tema quente, tecnologia e IA, em que as perguntas não param de chegar? Mas, Paulo, na sexta-feira tem que cumprir o protocolo, não tem jeito. Sexta-feira à noite, não isso tem aí, o meu plantão da sexta-noite. E anota as coisas, e assim, essencialmente, a gente espera que tenha um médico ali bastante crítico, né, e que possa pensar além do protocolo. Anotar os pontos de melhoria para conversar com o diretor técnico no dia seguinte. Olha só, então, Camila, eu vou pegar o gancho e chegou uma outra pergunta aqui que eu detestaria ter que responder, mas eu vou adorar fazer para vocês. Que bom. Olha só que legal. Se amanhã vocês perdessem 20% do corpo clínico de vocês, isso mudaria a eficiência, mudaria a produtividade, como ficaria a cultura da organização? Eu acho que sim, eu acho que mudaria sim. Eu acho que 20% do corpo clínico... 20% do corpo clínico. O Einstein tem 19.600, quase 20 mil, seria em torno de 4 mil médicos. Seria um grande seria desastre. Porque aí eu acho que é o seguinte, né? Será que a tecnologia supre isso? Não vai suprir, né, gente? Não vai suprir. As pessoas ainda estão... eu acho que talvez vocês possam até estender melhor essa discussão, mas as pessoas nunca foram tão importantes. A gente nunca precisou tanto de um médico sentado na frente do paciente, explicando, sentando com ele, quando o Vitor falou a IA, eu procurei isso aí, vamos sentar junto, vamos olhar aqui junto o que a tua IA falou, vamos olhar o protocolo, vamos olhar aqui o Lancet, a Nature, o que eles estão falando. Então, assim, as pessoas não vão ser dispensadas. E eu agradeço muito essa
provocação que ele fez, porque é uma provocação que nós, que estamos ali na gestão, que estamos ali entre a assistência e os líderes, né, o CEO, o conselho, precisamos muito responder a questão do ROI, né? E como é que a gente muda esta discussão para eu tenho mais produtividade, eu consigo olhar o que essas pessoas que estão fazendo, às vezes, tarefas que são automáticas, o que eu posso pegar? Que dentro de um hospital, gente, tem pessoas altamente qualificadas, só tem gente com curso superior. Eu tiro ela de fazer uma coisa automática e coloco ela em uma outra, ou seja, a gente vai exponenciar ali a capacidade produtiva dessas pessoas. Mas vai ser difícil trabalhar com 20% a menos, vai ser impossível. Eu fiquei pensando, assim, quando ele falou, né, eu fiquei pensando qual era a proposta da pergunta, assim. Mas, de fato, aí eu lembrei de um estudo que... Felipe, só para deixar claro, foi ela que falou, eu não deixei claro. Né? Perdão. Qual é o nome dela, Zimmer? A medicina está mudando. Fernanda, desculpa, Fernanda. Até saiu uma reportagem recente, Fernanda, de uma empresa da China que atualmente fez 100 milhões de consultas por IA. E aí você questiona, né? Tá, será que a gente vai perder? Eu vou conseguir diminuir 20% minha equipe médica, né? Eu acho que o Brasil não está pronto para isso, está longe. Isso são coisas pontuais na China que realmente é muito avançado. A China é um país que ainda é maior do que o Brasil, então você ainda tem mais um desafio que o Brasil já tem, mas desafio em locais que não tem médico, que de fato não tem, então é um desafio muito grande. Então, talvez para essas pessoas possa fazer algum sentido, né? É melhor ela ter alguma resposta do que ela não ter nenhuma. Essa é uma discussão que eu não quero entrar aqui, porque eu sei que é uma discussão preto contra branco, então assim, não adianta, né? É o que é. Então, agora, o ponto o que eu tenho visto muito, conforme eu estudo tecnologia, estudo IA, então eu trabalho com isso, né? Hoje eu faço saúde digital especificamente, né? É que a gente está muito avançado na parte administrativa, mas muito pouco avançado na parte clínica e assistencial. Né? Então, assim, a invasão da tecnologia na parte administrativa é muito grande. Essa, sim, pode haver uma substituição. Só que, por outro lado, a gente está com uma pressão por custo tão grande, e a gente está com um resultado tão apertado, que acaba que a tecnologia ela entra para dar folga daquela pessoa que já está ali fazendo muito mais coisas do que ela conseguiria fazer, e errando muitas vezes, né? Então, hoje, talvez você consiga crescer o teu hospital sem aumentar muito o QL por introdução tecnológica. Dificilmente, pelo menos não a instituição que eu estou, você conseguiria reduzir muito o teu QL por introdução tecnológica, porque a gente está crescendo e a gente tem tese que tem que aumentar. Explica o que é QL para o pessoal, que eu imagino que seja... São as pessoas que trabalham, né? Resumindo, são as pessoas que trabalham, os colaboradores, as pessoas que trabalham no hospital. Já estou bem, você vê? São as pessoas, colaboradores... Você foi tomado pelo mundo corporativo. Pensei isso agora, fui tomado pelo mundo corporativo. Coisa feia, né? Já foi médico? Enfim, já fui médico, não, ainda sou. Então, essa quantidade de pessoas que trabalham na instituição, elas podem ter um trabalho muito mais adequado, muito mais confortável com a introdução da tecnologia. Então, eu não acredito que a gente consiga reduzir em 20%, não acredito que nenhuma instituição atual consiga reduzir em 20% a quantidade de médicos de corpo clínico, muito menos, ou qualquer outra profissão que tenha, mas eu sim acredito nas áreas administrativas num crescimento de área da instituição com a introdução de novas tecnologias. Né? Mas a parte médica eu acho que vai demorar muito por aquilo que eu falei, um erro, uma acurácia não tão boa de uma tecnologia na parte médica, ela pode causar muito estrago. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado na hora de introduzir. E eu tenho visto muitas instituições introduzindo inteligência artificial, outras tecnologias, sem avaliar isso de maneira adequada, sem avaliar isso de maneira ética e sem avaliar isso de maneira adequada enquanto segurança do paciente. E isso pode dar um problema absurdo daqui a pouco. Né? Tá bom. Dr. Zimmer, eu queria dar os meus 50 centavos de colaboração aí nessa discussão.
E para a gente não... Você tem muito mais ouro, por favor, fique à vontade, Vitor. E para a gente não cair no famoso todo mundo concorda com tudo, eu vou ter uma opinião um pouquinho divergente. Mas eu explico. Primeiro, assim, eu concordo com o que tanto a doutora Camila e o doutor Felipe falaram, que, poxa, se eu analisar a provocação puramente, perdi 20%, é um desastre. Pronto, né? Mas vamos contextualizar isso com as provocações que a gente tem hoje aí em cima da mesa, né? Eu acho que todo mundo já viu uma provocação do Elon Musk que povoou as redes dizendo que em 10 anos não vamos mais precisar dos médicos, porque a inteligência artificial vai alcançar um nível superior de abordagem. É lógico que é uma provocação absurda e sem nexo. Isso não vai acontecer. Agora, tem uma outra máxima, que essa sim eu acredito, que é assim, olha, a inteligência artificial não vai te substituir. E quando eu digo não vai te substituir, eu estou falando para o médico, eu estou falando para o engenheiro, eu estou falando para o advogado, eu estou falando para o profissional qualificado em qualquer nicho que você possa imaginar. A inteligência artificial não vai te substituir, mas um profissional que utiliza bem a inteligência artificial vai substituir um profissional que não utiliza. Então, dentro desse contexto, pode ser que a gente veja, sim, muito rapidamente, eu não acho que o Brasil está fora disso, pode ser que a gente veja muito rapidamente uma superqualificação da nossa mão de obra em qualquer nicho que você possa imaginar, aonde aquele profissional que utiliza bem a ferramenta que está disponível, ele vai alcançar o nível de produtividade de outros 3 ou 4 profissionais que não utilizam aquela ferramenta. Eu acho que isso sim vale para o médico, vale para o engenheiro, vale para o advogado, e a inteligência artificial, mesmo nesse início de jornada, né, a gente está no início, a gente está falando de uma ferramenta que está em cima da mesa há apenas 3 anos, a IA generativa, né? Essa que entrou no nosso celular, não a inteligência que vem desde a década de 50. Mas essa que abriu o grande acesso, ela realmente está mudando o mercado rapidamente. Então, eu imagino assim, qual que é o nível de produtividade que você tem de um profissional que, digamos, utiliza o nosso padrão histórico de desenvolvimento? E qual que é o nível de produtividade de um profissional que utiliza as ferramentas mais modernas que a gente tem hoje, que tem conexão com telemedicina, que é capaz de estar conectado com diversas instituições, com diversos colegas, que tem fluxos automatizados e que consegue utilizar essas ferramentas para tratar os seus pacientes com mais segurança e mais objetividade. A diferença é brutal. Então, dentro desse contexto, a gente pode ver, sim, uma concentração do nosso QL, aí utilizando o mesmo que o Felipe, né, dos nossos profissionais, naqueles profissionais que se qualificaram e que fazem bom uso dessas ferramentas. O que era considerado um bom profissional até ontem pode não conseguir migrar essa qualificação para o amanhã, em virtude dessas ferramentas. Isso traz uma responsabilidade muito grande, que é de letramento e que é de uso estratégico dessas ferramentas. Nós não podemos mais ignorar. E a gente não, quando eu digo que a gente não pode ignorar, também tem uma cilada aí. Nós não podemos ignorar, mas nós também não podemos achar que basta comprar tecnologia que a solução está resolvida. Não é algo que a gente vai conseguir comprando. É algo que tem que ser estruturado, que tem que ser construído e que tem que ser incutido na cultura, na governança, nos processos e no bom uso da tecnologia. Mas sim, nós podemos ter uma concentração onde, mesmo com 20% menos do meu efetivo, talvez eu consiga produzir mais do que eu produzia com os 100% de ontem, em função do aprimoramento que essas ferramentas podem fornecer para a atividade. Como eu disse, é uma opinião que vai um pouquinho contra, mas considerando tudo que está acontecendo hoje, eu vejo isso acontecer. Tá bom, não, acho que é... Mas não amanhã, né? Não, assim, eu temo que já esteja acontecendo hoje. Mas olha só, para a gente fazer... Essa última discussão aqui incendiou o chat, pessoal. O que significa que a gente está atingindo o nosso objetivo. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre dados e tecnologia. Eu vou pedir para vocês responderem aqui 4, 5 minutos cada um, que eu acho que a gente tem tempo, né? E a pergunta também é bem legal, assim, dados são usados para melhorar
ou para controlar. Eu vou conectar numa outra pergunta que anda junto aqui, né? A inteligência artificial melhora a decisão clínica ou aumenta a dependência das pessoas? Enfim, dados melhoria e inteligência artificial melhora a decisão ou aumenta a dependência. Agora, os 5 minutos para vocês falarem das coisas que vocês estão vendo e implementando nas organizações de vocês, por favor. Felipe, vai aí. Vamos lá, então. Se dados usados para melhoria ou para controle, eu acho que não são coisas dissociadas, não. Acho que a melhoria, o controle faz parte da melhoria, né? A gente já aprendeu lá no PDCA lá atrás, né? Então, assim, os dados, vou voltar pela terceira vez na frase que eu falei lá 2 vezes na minha introdução. Dados geram informação, informação gera conhecimento, conhecimento gera inteligência. O dado é a base de tudo, não adianta, gente. O dado é a base de tudo. E trabalhar com governança de dados é super importante, desde o conceito de governança, que hoje está muito na mão da TI, né, mas que, na verdade, é a governança de quem produz aquele dado, porque quem está garantindo que aquele dado está um dado adequado para ele utilizar. Porque se você não está produzindo um dado, se você não bota a responsabilidade do médico de produzir esse dado, agora estou falando de melhoria e controle, se o médico não é o responsável por produzir aquele dado de maneira adequada, também depois ele não reclama com a TI que ele não tá conseguindo fazer pesquisa, ele não está conseguindo melhorar o atendimento do paciente dele porque ele não tem acesso a algumas informações, né? Então, sim, a responsabilidade nossa, enquanto médico, é enorme na produção de dados dentro de uma instituição. Se eu colocar paciente sem queixa, conduta, péssima tomografia, eu não sei nada que aconteceu com esse paciente. Depois, para fazer qualquer levantamento, qualquer estudo e qualquer melhoria de processos clínicos assistenciais, eu não vou conseguir, né? Então, eu não vejo essas coisas associadas, eu vejo são coisas que são muito próximas, né? Você tem os dados para que você possa melhorar o seu atendimento, para que você possa ser mais sustentável. Lembrando, uma instituição mais sustentável é uma instituição que a qualidade melhor também, uma instituição que ela consegue fazer um investimento em cápsula em tecnologia, porque ela é mais sustentável, porque sobra mais dinheiro no final do dia. Então, o médico é responsável também por garantir essa sustentabilidade, e eu vejo isso muito hoje, tá? Eu sou novo ainda, né, graças a Deus, mas lá atrás, né, quando eu comecei, a cara do Vitor, o médico não tinha muita essa responsabilidade, né? A gente prescrevia e não sabia o que estava acontecendo daqui para frente. Hoje eu vejo muito mais o médico responsável por isso, pelo que ele está fazendo, e entender que a conduta dele interfere no desfecho da instituição. E aí vamos partir para a próxima pergunta. IA se aumenta a dependência ou melhora a decisão clínica? Também são coisas que não são dissociadas. Você não consegue dissociar essas duas coisas. Tem um estudo recente com endoscopistas, se não me engano, usando inteligência artificial no exame de endoscopia, apontando onde tem nódulo ou não, para ele poder biopsiar. Depois que esses endoscopistas, você tirou a IA deles, o resultado deles despencou. Então, significa que quanto mais você está apoiado pela inteligência artificial, menos você usa o seu cérebro, menos você usa a sua inteligência, menos você usa os seus conhecimentos prévios e mais você esquece, né? O que é a excelência? A excelência é repetição, gente, é fato. Você não é excelente se você não repetir aquilo milhares de vezes. E quando você deixa de repetir aquilo, você passa para a IA fazer, você perde a excelência. Tudo bem, agora eu estou apoiado pela IA. Talvez você continue excelente, mas se tirar aquela IA, você não vai mais ser. Aí é um trade-off que eu não sei responder, que é a pergunta do milhão. Então, faz sentido você usar? Se você vai perder essa sua experiência aos poucos? Não sei, porque do outro lado está aquilo que o Vitor falou, né? Hoje eu sou muito mais produtivo porque eu uso inteligência artificial no meu dia a dia. Eu uso diversas inteligências artificiais para diversas temas que eu tenho que fazer. Se eu quero fazer uma apresentação, eu uso uma. Se eu quero fazer uma pesquisa, eu uso outra. Se eu quero fazer uma análise de mercado, eu uso outra. Se eu quero anotar minhas reuniões e meus pensamentos, eu uso outra completamente diferente, né? Se eu quero analisar uma planilha, eu uso outra. Então, eu sou muito mais eficiente. Hoje, eu estava até falando isso anteontem numa reunião que a gente teve, a gente está fazendo um MBA, a gente produziu um curso executivo
para os nossos, para o nosso board, para os nossos diretores, sobre IA. Então, a gente está no meio desse curso, né? E a gente estava discutindo apresentações, e eu falei, cara, eu faço diversas apresentações por ano. Antes eu demorava, eu tinha que começar a fazer ela umas 4 semanas antes, porque eu escrevia, ia buscar os artigos na mão, lia, produzia as fotos, ia procurar foto na internet. Hoje, eu busco os artigos de maneira muito mais fácil, seleciono os artigos que eu quero ler de maneira muito mais fácil, faço o resumo estruturado do que eu quero apresentar e aquela apresentação está pronta em alguns dias de estudo de produção. Então, sim, eu sou muito mais produtivo hoje. E aí, ultrapassando um pouco a pergunta, mas uma coisa que me preocupa muito é o ensino médico. E até o ensino não médico, o ensino do meu filho, por exemplo, né? O quanto que a gente coloca a inteligência artificial, mas eu vou falar de médico, a gente está aqui numa conversa aqui. O quanto a gente introduz a inteligência artificial no ensino médico e qual é a preocupação desse médico? Usar isso muito como bengala para o raciocínio clínico e ele não ter um raciocínio clínico adequado quando ele chegar, quando ele se formar e tiver um paciente na frente dele, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto médicos, enquanto professores, enfim, de alunos do ensino médico, e ensinar isso para ele? E ensinar que a IA é para ele, talvez, procurar os artigos mais rapidamente, selecionar os artigos mais interessantes para ele ler, mas que ele tem que ler. Porque se ele não lê, ele não tem dado. Se ele não tem dado, ele não tem inteligência. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito e que eu venho pensando muito ultimamente, é a introdução da IA no ensino médico e como que a gente pode proteger esses médicos em formação dessa dependência da IA e, consequentemente, diminuição do raciocínio clínico no futuro. Tá bom, acho que o objetivo da pergunta era bem esse, né? Eu já vou passar aqui para a Camila e para o Vitor. Vou tentar ser rápida, Paulo. Vai aí, por favor, Camila. Porque a bola quicou aqui no meu campo, né? Controle, rápido. Dado, né? Então, eu vou exumar Joseph Juran, Trilogia da Qualidade. Planejar, primeiro planeja, meça, controle e melhore. Né? Então, esse é o nosso fundamento básico. Então, o dado, o controle em si, ele não serve de nada, a não ser para melhoria e aprendizado. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante para a gente. E a segunda coisa, sobre a dependência da IA, acho que a gente não tem muito mais saída, né? A gente não tem muito mais opção. E eu acho, Felipe, que vai demandar médicos cada vez melhor e bem formados para poder usar IA, para poder criticar, para poder entender, para saber se aquele algoritmo, né, funciona ou não. Eu acho que é enorme o benefício, né? Porque a gente tem muitos vieses, né? Eu vejo assim, eu sou nefrologista. Se aparecer uma anemia na minha frente, eu vou pensar em insuficiência renal crônica, primeira coisa que vai vir à minha cabeça. E não vai ser essa a resposta ideal. Então, eu não vejo muito a questão dependência, eu vejo uma coexistência que vai ter que ser pacífica e muito bem estudada e elaborada. Por isso que eu vejo hoje que os médicos que eu conheço, mais bem formados, que têm mais base técnica, usam de melhor maneira a inteligência artificial. Então, eu tenho medo, como você, de médicos mal formados, porque esses são os grandes riscos do uso da IA. Tá bom, legal. Por favor, Vitor. Obrigado. Eu vou personalizar a minha resposta. Eu não vou falar do médico, mas eu vou me assumir totalmente dependente da inteligência artificial hoje. E explico por quê. E vai muito com relação a algo que vocês acabaram de falar. A inteligência artificial é o meio que me possibilita ser produtivo como eu nunca fui antes. É o meio que me possibilita aprender numa dinâmica que eu não conseguia aprender antes. É a forma que eu tenho para, por exemplo, conseguir monitorar
erros da minha atividade numa dimensão que eu não conseguia perceber antes. Então, acho que o profissional que tem conexão com a excelência do resultado, ele sempre vai ter dependência das ferramentas. A gente só está mudando de ferramenta, está diminuindo a dependência do estetoscópio, do termômetro, e está colocando essa dependência em algo mais evoluído e mais amplo, né? Mas a gente não pode nunca prescindir da curadoria humana. Eu acho que esse é o ponto. A tecnologia está nos tornando melhores, não melhores a ponto de prescindir do humano. Aí é uma questão de inteligência humana que a gente tem que preservar. Então, sim, um médico empoderado e com a tecnologia adequada pode fazer o trabalho que antes precisava de 5 médicos para fazer. Mas a gente nunca deve chegar num ambiente em que a gente não precise do médico. E sim, isso é nuclear no desenvolvimento crônico que nós estamos tendo. Porque volta e meia eu vejo essa proposição louca da tecnologia como substituto humano. Do carro autônomo, do robô, da cabine de medicação que não vai mais precisar do médico. E aí quando eu falei que eu ia individualizar, Vitor, não vejo sentido numa tecnologia que tire a utilidade humana na nossa existência. Então, eu acho importante valorizar, e ainda aí contextualizando para o nosso ambiente de trabalho, né, para os hospitais, eu acho importante trazer o contexto de que a tecnologia ela ganha valor à medida que ela tem potencial para liberar o nosso tempo para que nós sejamos mais humanos, para que nós tenhamos mais atenção nas tarefas que exigem maior cognição, para que nós sejamos mais atenciosos no relacionamento com outras pessoas, para que nós tenhamos mais tempo para revisar processos críticos, para que a gente não tenha que gastar a nossa energia em tarefas burras e repetitivas. Isso tudo faz todo sentido a gente entregar para a inteligência artificial. Aquela figura profissional que a gente tinha, do profissional atrás de uma mesa, carimbando papel, ou assinando sem ler o que estava escrito, isso tem que sumir com a inteligência artificial. A inteligência artificial amplia a nossa percepção e amplia o nosso poder de realização. Mas a gente tem que utilizar esse ganho de tempo para algo nobre. A gente tem que utilizar esse ganho de tempo para melhorar as nossas relações e para melhorar o nosso resultado final, para viver melhor. Eu acho que a tecnologia é um grande fundamento, e aí a inteligência artificial é só uma das ferramentas que a gente está falando. Aí você tem as outras que estão ali, conectadas, conectividade, Big Data, Machine Learning, são todas ferramentas que estão evoluindo drasticamente e que a gente tem que saber fazer esse bom uso. Eu acho que às vezes, nessa questão de aplicar o bom uso, a gente acaba se perdendo em propostas muito loucas que surgem todos os dias. Esse é um ponto de cuidado. Tá bom, legal, acho que são ótimas respostas, né? O Felipe, ele tocou no assunto de de-skilling, né? Que é a perda de algumas capacidades em função de quando você não tem a ferramenta da inteligência artificial, você perde alguma capacidade. Tem uma preocupação com reskilling, né? Ou seja, as pessoas precisam ganhar novos conhecimentos, né, para entender tudo o que está acontecendo agora, e especialmente a incorporação de inteligência artificial generativa nas nossas atividades. E tem uma discussão que é never skilling, né? As pessoas que estão começando agora suas formações talvez não tenham um grau de expertise em função de dependência, e de alguma maneira isso passou por aqui, mas a gente tem aqui 9 minutos, eu vou pedir 3 minutos de cada um de vocês para, utilizando as suas bolas de cristal, dizerem como é que vão estar as nossas organizações, como é que vão estar as nossas profissões nos próximos 2, 3 anos, e enxergando um ciclo acelerado de desenvolvimento de inteligência artificial, né? A palavra da semana passada ela era SaaS-apocalipse, né? Apocalipse do software as a service. E a queda do valor das ações de algumas empresas de software, imagina, de software ligado a SaaS, né? Então, assim,
olhem para 2, 3 anos, olhem para as suas instituições, olhem para as atividades que vocês estão desenvolvendo e apontem aqui alguns caminhos estratégicos para os colegas que estão acompanhando a nossa discussão aqui, por favor, em 3 minutos. Camila, começando por você. Tá bom. Você que assumiu uma função nova, conectada com esse assunto. Pois é, então, eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sou uma médica que estou precisando aprender, estou numa posição de liderança importante e estou precisando entrar nisso, porque é inevitável, né? Mas eu vejo de uma maneira bastante otimista, sabe? Eu tenho um viés bastante otimista diante disso. Eu vejo que as nossas organizações vão estar melhores, mas eu vejo principalmente do viés do paciente, né? Eu acho que o paciente vai ter um cuidado melhor, um cuidado mais personalizado, um cuidado mais ágil e um cuidado mais seguro. Claro que isso vai depender de como a gente absorve essas tecnologias, mas eu acredito muito no potencial da nossa capacidade humana, médica, multiprofissional de adquirir essas tecnologias. Não é porque a gente não fez isso na saúde, fez no back-office, porque errar no back-office, né, Felipe, é muito mais fácil a gente errar o estoque do que eu errar o anticoagulante, né? Então, eu acredito até que nós estamos avaliando bem o risco e acomodando bem isso. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai estar muito mais qualificado, acho que nós seremos médicos melhores. E isso vai também trazer à tona problemas outros de interoperabilidade, dados, confiabilidade de dados, segurança, importantes que a gente, né, não tem sempre só ganhos, né? A gente vai ter outros aspectos também. Mas eu vejo de uma maneira muito positiva, sim, os próximos 3 anos para as organizações de saúde, mas principalmente para os pacientes. Legal, vejo muito desafiador, mas vamos ouvir o Vitor agora, por favor. Eu tenho, sendo bem rapidinho, eu tenho 2 opiniões, uma positiva e uma negativa. A negativa, eu outro dia até escrevi um artigo no meu LinkedIn, dizendo que 2026 vai marcar o início de uma falência hospitalar. Nós vamos ver muitas instituições que não vão conseguir sobreviver à onda que vem pela frente. Essa é a percepção negativa, principalmente porque nós não estamos falando de um desafio tecnológico, nós estamos falando de um desafio que é cognitivo, que é de modelo mental. O problema é que a tecnologia está imputando uma velocidade que muitas instituições não conseguirão acompanhar e não estão fazendo minimamente a lição de casa. Estão paradas no mesmo paradigma da década de 90. E, de novo, é preciso contextualizar quantitativamente. Estamos falando de um país com mais de 7 mil hospitais. Grande parte desses hospitais não vai conseguir sobreviver à mudança que o mercado está pedindo, né? E isso é uma crise que eu não sei determinar a amplitude. E o ponto positivo, eu acho que esse momento de inflexão que nós estamos vivendo é o que é capaz de efetivamente colocar o paciente no centro dos nossos processos. Quando a gente olha, principalmente das instituições de marca, né, no país, os principais hospitais, a gente escuta muito tempo a falar que o paciente está no centro dos nossos processos, e é uma mentira. A gente continua judiando do paciente, a gente continua fazendo o paciente fazer 5 cadastros, falar 7 vezes o CPF, caminhar de um lado para o outro só para pegar um resultado de exame. Nós não fizemos os investimentos necessários para que o processo estivesse centrado no paciente, no geral. Né? Eu não conheço uma instituição que tenha o processo efetivamente centrado no paciente. E eu entendo que essa revolução que nós estamos vivendo, essa exigência que está em cima da mesa pela evolução, é o que traz o empoderamento que o paciente precisa para realmente exigir das nossas instituições a evolução para que os processos mudem e coloquem aquilo que é mais adequado para o paciente. O que já aconteceu em outros setores, né? A gente não aceita mais aquele processo antigo do aeroporto. A gente não aceita mais aquele processo antigo do banco.
mas a gente continua aceitando que quando a gente vai para uma emergência hospitalar, é comum esperar 3 horas pelo atendimento. Está errado. Então, nós temos que remodelar, redesenhar, reestruturar, fazer bom uso das tecnologias e colocar o paciente no centro. E esse é um grande desafio que a gente tem, mas eu vejo isso como algo positivo e transformador para a gente nesses próximos 2 ou 3 anos. Bacana, Vitor, obrigado. Felipe, 3 minutos, por favor. Legal. Hoje eu tô aqui em Brasília, né? Tava passando na frente de um hotel aqui super tradicional, um dos hotéis mais antigos de Brasília. E eu fui lá uma vez e ele estava bem caído, assim, né? E aí eu passei lá e está reformando. Aí eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para nossa instituição não ficar tão obsoleta, sei lá, daqui a 3, 4, 5 anos, que precisar dessa reforma toda, né? O que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, para não chegar nesse momento que chegou esse hotel específico ali, né? Talvez seja um pouco do que o Vitor falou, né? Dessas instituições serem eliminadas por isso, você não acompanhou o avanço. E eu acho que uma das coisas é isso, é acompanhar o avanço tecnológico. O avanço está tão absurdamente rápido que se você perde algum tempo nesse avanço, você não consegue mais recuperar. É muito rápido, você não consegue mais entender tudo o que está acontecendo, né? E eu entendo que o hospital, daqui a 3 anos, 5, talvez até um pouco antes, ele vai ser muito mais hospital plataforma do que hospital físico, né? Acho que o percentual de receitas advindas de novos negócios digitais vai ser muito maior do que é atualmente, né, dentro da sua instituição. Isso vai fazer com que você aumente a receita e diminua o custo. Isso é meu sonho, né? Vamos lá. Fazer com que você aumente a receita e diminua custos e tire um pouco a pressão das instituições pela margem, que hoje a gente está muito pressionado, tanto instituição quanto operadores de saúde, né? Mas para isso você tem que remodelar o negócio. E eu entendo que esse negócio está sendo um pouquinho remodelado para mais serviços digitais, para mais analytics, para mais utilização de dados, né? Para você estar mais na casa desse paciente. Então, eu acredito que daqui a uns 3 anos, é muito estranho, porque antigamente a gente falava 3 anos, era pouco tempo, né? Hoje, sei lá, 3 anos é muito tempo, eu não sei, pode ser que amanhã alguma coisa seja diferente. Mas eu acho que cada vez mais o hospital vai estar dentro da casa do paciente, e cada vez mais esse paciente vai ser fiel às instituições de saúde que ele está. Hoje ele já é. É muito difícil você mudar o paciente sair do Einstein para o Ciro, o paciente sair do Moinhos para o Mãe, é muito difícil. Por quê? Porque o médico está lá. Se o médico sair, esse paciente sai. Agora, cada vez mais, com o uso dos dados, com você está dentro da casa do paciente, esse paciente vai ser mais fiel à instituição, e aí sim, talvez a gente entre nessa jornada que o Vitor falou. E aí, essa jornada vai estar mais fluida entre casa, hospital, casa. Ele vai facilitar muito essa jornada, porque esse paciente vai estar mais integrado, a gente vai conhecer ele cada vez mais, né? Eu sempre falo que é um absurdo eu entrar no Google aqui e eu fazer uma pesquisa, e a minha pesquisa é diferente do que se vocês fizessem. Agora, entra na página do Moinhos, do Einstein, de qualquer que está aqui, e faz uma pesquisa lá dentro. Muito provavelmente a resposta vai ser igual, porque não está me analisando enquanto pessoa, está analisando só a pergunta que eu fiz, né? Mas eu entendo que com essa digitalização, com esse hospital enquanto plataforma, você vai conseguir aí sim personalizar cada vez mais o cuidado, e aí sim cada vez usar uma user experience desse paciente vai ser muito mais adequada, e certamente o desfecho dele vai ser melhor. Esse é meu sonho. Bacana, legal. Bom, pessoal, aqui um agradecimento profundo, carinhoso pela gentileza da Camila, do Vitor e do Felipe em compartilharem as suas visões, um pouco do que as suas organizações estão fazendo. Acho que a gente tentou conectar assuntos aqui, né, de eficiência operacional, governança clínica, a segurança e a cultura de segurança, especialmente o impacto das novas tecnologias, inteligência artificial, agentes, robôs, né? Não sei o que digo, né, mas pessoas muito inteligentes, e que a gente está vendo um momento único na história da humanidade, em que uma outra forma de conhecimento, que vem das máquinas, vai acrescentar coisas que hoje a gente não consegue imaginar, né? O que há algum tempo a gente não conseguiria imaginar. E isso é transformador para toda a sociedade, né? Transformador para as nossas organizações, e é transformador
para nós, né? Como profissionais, a nossa profissão vai mudar, qualquer que seja ela, né? Não é restrita às profissões da saúde. E eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximos em espaços e eventos como esses, debatendo, trocando experiência e preparados para as mudanças que o futuro nos reserva. Então, super obrigado a todos. A gente teve muitas perguntas no chat que eu não consegui trazer para cá, eu me comprometo a responder, né? Trocar uma ideia com as pessoas que acompanharam a gente. Eu acho que a gente cumpriu e agradeço muito. Espero encontrá-los em breve com bastante saúde. Obrigado, pessoal. Igualmente, Bom dia. obrigado. Obrigado. Obrigada.